Tudo que nós temos veio de Deus. Amém? Que sejamos gratos a Ele. Pega a sua Bíblia, por favor. Vai comigo lá no Evangelho de Jesus, nas palavras de Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 17. Nós vamos continuar aprendendo sobre a igreja de Deus. E é muito importante a gente separar instituição religiosa da igreja de Deus. Uma coisa não está ligada à outra. Não está. A igreja de Deus, ela é o corpo de Cristo Jesus. O corpo de Cristo, a estrutura do corpo de Cristo, que possui muitos membros, constitui a igreja de Deus. Então guarde uma coisa em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu vou falar? Não existe igreja de forma individual. É mentira. É mentira. E tudo que o inimigo quer é que as pessoas pensem desta forma mentirosa. Desta maneira mentirosa. Eu falava aqui hoje mais cedo o seguinte: para que serve esse dedo meu se ele estiver fora desse corpo aqui? Ele serve para quê? Nada. Ele vale quanto? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto vale um dedo seu? Hã? Ah, ainda bem. Eu ouvi aí alguém falando nada. Deixa alguém pegar, botar o seu dedo em cima da mesa, com um machado, e dizer: vou cortar o seu dedo. Você paga quanto para mim não cortar? Eu pergunto a você: você paga quanto? Eu também. Tudo que eu tiver também eu pago. Porque enquanto ele está no corpo, ele vale muito. É algo que talvez eu possa dizer que não tem preço. Não tem preço. De tão valioso que é. Mas fora do corpo, ele não vale nada. Ele não presta. E quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, ela está falando exatamente disso. A igreja de Deus é o corpo de Cristo. E uma pessoa, o bispo Paulo, ele não é a igreja de Deus. Ele não é. O bispo Paulo pode ser apenas um membro, vamos colocar um dedo do corpo de Cristo. Quer dizer que enquanto o bispo Paulo está ligado no corpo, enquanto ele faz parte da igreja de Deus, ele vale muito. Mas se ele for separado do corpo, se ele for desligado da igreja de Deus, ele não vale nada. E aí, eu tentava ensinar isso para as pessoas aqui hoje mais cedo, creio eu que muitas entenderam e você também vai entender, como que o inimigo é inteligente. Como que ele é esperto. Ele percebeu que não dá, ele não tem poder suficiente para destruir o corpo de Cristo. Ele não pode. O corpo de Cristo, a igreja de Deus, é o ente mais poderoso que existe nesse planeta. Eu vou falar para você hoje sobre o poder que a igreja de Deus tem no mundo espiritual e no mundo físico. Então ele não consegue, mas ele entendeu qual é o jeito de destruir.
eu tenho que separar. Gente, isso aqui é bíblico, é estratégico. Para quem realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e começa a meditar, examinar, descobre coisas extraordinárias. A maioria das pessoas hoje não consegue ver a atuação do inimigo, da força maligna. Lembra que nós já aprendemos que tudo que está no Antigo Testamento é apenas o quê? Uma sombra do Novo. Se é uma sombra o Antigo, quer dizer que tudo lá é menor do que aquilo que foi revelado por Cristo Jesus no Novo. Certo? E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não encontramos a palavra igreja. Mas nós encontramos um ente, um ser muito poderoso no Antigo Testamento. Que ente era esse? Que ser era esse? Que é citado desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias. Presta atenção. Tudo no Antigo é só uma sombra. Então nós sabemos que esse ente poderoso hoje é a Igreja de Deus. Certo? E qual era a sombra da Igreja de Deus no Antigo Testamento? Qual era a sombra? Tem que ter uma sombra. Ninguém? O povo de Israel. O povo de Israel era o poderoso. Tudo que eles tentavam fazer, dava certo. Ninguém barrava eles. Certa vez, um homem chamado Balaão foi contratado por Balaque para fazer o quê? Quem lembra? Amaldiçoar quem? O povo de Israel. Balaão era um falso profeta. Aí tem gente que acha que falso quer dizer que nada que Balaão dizia era verdade. Pelo contrário, se o que ele dissesse não fosse verdade, quem ia acreditar nele? Ninguém. Tira essa ideia sua de que o falso profeta não fala o que é verdadeiro. Pelo contrário, ele fala um monte de coisa que é verdadeira justamente para outras pessoas seguirem ele. Balaão, ele era dominado por espíritos maus. E Balaque vai contratar Balaão para destruir o povo de Israel. O povo de Israel era a sombra do quê? A sombra do quê? Da igreja. O dia que você conseguir olhar para a Bíblia desta forma, tudo vai mudar no seu entendimento. O Antigo Testamento é sempre a sombra. Eu só preciso encontrar as referências. O que representa o quê? É só isso que eu preciso encontrar. Certo? Então, ele é contratado. Só que tem uma parte muito interessante, que Balaão vai falar assim para Balaque: não dá. Não dá. E Balaque vai dizer assim: como não dá? Balaão vai falar: eles são como um boi selvagem. Tem aí? Números, coloca para mim aqui, no boi selvagem. Olha o que Balaão está falando aqui em Números 22, versículo 6. Olha Balaque falando, melhor. Balaque falando com Balaão: venha e amaldiçoe esse povo, pois é o quê? Poderoso demais para mim. É isso que você entenda. O povo, o grupo, pega a visão aqui, não era uma pessoa sozinha. Era o povo de Israel, o corpo. Balaque está falando, é poderoso demais. Sendo que isso aqui é apenas o que mesmo que eu falei? A sombra da igreja. Então imagina o poder que a igreja tem.
Se o povo de Israel é a sombra, a igreja é a realidade. Se o povo de Israel era tão temido, imagina a igreja. É por isso que o inimigo não quer que você entenda o que é a igreja. O inimigo trabalha para que as pessoas não façam parte da igreja. Ele não se importa as pessoas fazerem parte de denominações religiosas. De denominações religiosas. Para ele não tem problema. Por quê? Porque uma denominação religiosa para ele não significa nada. Mas a igreja para ele significa tudo. Ele não pode ir contra a igreja. Então, o Balaque vai dizer, esse povo é poderoso demais, vem você é fortão, você é cheio de espírito aí, ó. Você vai dizer, vai amaldiçoar eles. Aí Balaão vem, aí Balaão fala, não dá. Mas como não dá? Não dá. Aí Balaão vai dizer assim, cadê o boi? Não achou o boi não? Olha lá, ó, Números 24, versículo 8. Olha o que Balaão diz para Balaque. Deus os tirou da onde? Do Egito, e ele é forte. Ele quem? O povo de Israel, aquele corpo. É forte como o quê? Você já viu um boi selvagem? Como é que para um boi selvagem? Hoje só tem um jeito. Um bom atirador de longe na bala. Só. E mesmo assim vai ter que atirar muitas vezes. Porque ele é agressivo. Ele é forte. Se tiver uma cerca na frente, ele arrebenta tudo, ele vai adiante. Nada para ele. Então Balaão está dizendo, esse povo é como um boi selvagem. Ô Balaque, ó, deu ruim para você e para quem estiver na frente. Porque esse povo é como um boi selvagem, devora todas as nações que se opõem a ele. Despedaça seus ossos e com flechas faz o quê? Os atravessa. Presta atenção que eu estou falando só da sombra. É isso que eu quero que você vai pegando a visão. Se a sombra é assim, imagina a realidade, que é a igreja de Deus. A sombra só tinha poder no mundo físico. Só. Israel vencia batalhas físicas, de espada. A realidade tem poder no mundo físico e no mundo espiritual. Então, olha que interessante. Pega aqui a direção de Deus. Balaão falou assim, não dá. Aí Balaque falou, tem que ter um jeito, eu te pago, eu dobro o valor, eu te pago mais. Ele falou, não dá. Quando Balaão já estava para ir embora, Balaão falou assim, ó, existe uma única maneira de você conseguir triunfar contra eles. Aí Balaque pergunta, qual? E Balaão diz, separa eles. Eles não podem estar juntos. Porque se eles estiverem juntos, eles formam o quê? Lembra dos dedos? Todos esses dedos juntos nessa mão aqui, faz o quê? Aliança? Estou falando de força. Todos esses dedos nessa mão aqui faz o quê? Me dá condições de dar um soco e atingir algo, correto? Esses dedos fora dessa mão, separados, faz o quê? Nada. Então o corpo tinha que estar sempre junto. Aí o que Balaão diz para Balaque? Separa eles. Separa eles. E depois que você separar eles, faça eles desobedecerem
o que o Deus deles diz. Mas se você tentar fazer eles desobedecer enquanto eles estiverem juntos, você não vai conseguir. Porque na hora que você estiver cutucando um, o outro vai falar assim, não rapaz, não, olha esse lado do inimigo. Não dá ouvido para isso não, hein? Isso é o inimigo. Mas se ele estiver separado, ele não vai ter alguém para dizer, é cilada. Então Balaão vai falar para Balaque, separa eles e depois induza eles a fazer o contrário do que o Deus deles diz. Aí Balaque fala, mas funciona? Isso funciona. Contra o corpo não dá, mas contra cada um, facinho. Aí o que Balaque vai fazer? Depois você lê tudo em casa. Está lá no capítulo 22 de Números, 23 e por aí vai. O que Balaque vai fazer? Balaque vai pegar as moças mais bonitas do território dele e vai mandar essas moças dar uma passeada lá no acampamento dos israelitas. Sabe aquela passeada? E naquela passeada, as moças convidavam os rapazes do exército para irem para uma festa lá nas terras de Balaque. Então assim começa a fazer o quê? Separar o corpo. E cada um foi acompanhando o quê? Uma moça. E chegando na tal festa, vinha a segunda parte do plano. Qual era a segunda parte do plano? Induza eles a fazer o contrário do que o Deus deles diz. Aí elas vão induzir eles à prostituição e à idolatria. E aí eles vão embarcar naquela. E o que você acha que acontece? Morte. Derrota. O que era um boi selvagem, agora virou um gatinho indefeso. A Bíblia vai dizer que imediatamente o inimigo conseguiu matar, não sei se ele vai encontrar ali, se eu não me engano, foram 24 mil de uma vez. Olha como que ele é inteligente, o maligno. Lembrando que tudo é uma o quê? No Antigo Testamento? Sombra. Uma sombra. Depois ele vai encontrar ali quantos que ele mataram. Aí eu quero que coloque na tela aqui. Encontrou? Olha lá, Números 25, versículo 9. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Então a estratégia é essa: dividir, separar os membros do corpo, e automaticamente separados são fracos, são inofensivos, levá-los a desobedecer o que Deus diz. E é exatamente essa estratégia que o mesmo inimigo utiliza hoje. Eu falava para as pessoas sobre o que aconteceu em 2020. A pandemia. Rapaz, só quem não é espiritual que não consegue enxergar. Qual foi o grande lema da pandemia em 2020? O grande lema, não estou falando, esquece a parte religiosa, enxerga no todo, Qual era a frase mais divulgada durante a pandemia? Fique em casa. Se separe dos outros.
não tenha contato. Mas isso era no todo. Não tenha contato com seu colega de trabalho. Não tenha contato com seu familiar que mora em outra residência. E não tenha contato com as pessoas da igreja. Não tem culto. Olha só. Olha o inimigo. Se eu dividir o corpo, os membros, eles se tornam fracos, vulneráveis, porque um membro fora do corpo não tem poder nenhum. O poder nunca foi dado para uma pessoa, nunca. Muitos morreram espiritualmente, muitos. E o Senhor percebe, nós percebemos que de lá para cá o inimigo só investiu nisso. Por quê? Porque culto online, está na televisão, está em casa, e você está o quê? Seguro. E está perto de Deus da mesma. Olha a conversa. Então de lá para cá muitas pessoas entenderam o quê? Não, eu não preciso estar no local de culto para estar com Deus, eu posso ficar onde? Em casa. É a mesma coisa. Mentira. Como que é a mesma coisa? Imagina se eu tivesse vindo para cá e meu dedo tivesse ficado lá em casa. Não era a mesma coisa. Não existe corpo dividido. Isso tudo é espiritual, gente. Vamos abrir a visão, o entendimento. Foi isso que Pedro disse lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Abre o entendimento. Pedro falou assim, estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para quê? Para devorar. Você já viu uma leoa caçando? Depois você assiste Animal Planet lá, assiste esses negócios. Exatamente. Ela chega no alto da colina onde ela está, o lugar. Aí ela vê lá um grupo de animais. Ela vai observar aquele que está mais fraco. Aquele que transmite algum tipo de deficiência, de fraqueza, de fragilidade. Aquele que talvez está ferido, ou separado um pouquinho ali do grupo. Ela mira ele. Assista. Gente, a Bíblia usa linguagens figuradas de coisas reais para nos dar entendimento. Ela mira, é interessantíssimo. Eu de vez em quando gosto de assistir esses negócios. Aprendo muito. Até mesmo para mim, já vai que eu caio numa selva dessa um dia. Eu já sei como que algumas coisas acontecem, sei lá. Ela mira. E na hora que ela mira, que ela dispara aqui, para ir pegar a presa, os animais ao redor lá percebem. O que vocês acham? Que a leoa está vindo? Percebe ou não percebe? E o que os animais fazem? Correm. Agora você quer a parte mais interessante? Tem animal que passa do lado da leoa. Ela não liga para ele. Ela já sabe qual ela vai pegar. Ela vai em cima daquele. Aquele está enrolado. Aquele está perdido. Porque ela vai nele. Os outros às vezes nem entendem, né? Porque tive livramento. Que livramento? É porque não era você. Ela vai nele. E ela não descansa até pegar ele, como se fosse um alvo mesmo. É isso que Pedro está dizendo. Mas como que o inimigo consegue colocar esse alvo? Primeiro ele precisa separar.
ele precisa separar. Quando a leoa bate na direção para pegar, os bichos tudo separa e corre. Aquele já está meio perdido, é o alvo. Então eu quero que você entenda, pegue a visão espiritual, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, as pessoas ali unidas, buscando e servindo a Deus, fazendo parte da igreja de Deus, o inimigo não consegue destruir. Ele não pode, ele não tem poder para isso. Então ele separa. Ah, você pode ser igreja na sua casa. Mentira. É mentira. Ah, você pode ter sua comunhão com Deus individualmente. Mentira. Isso tudo é antibíblico. A Bíblia prega exatamente o contrário. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos do outro irmão, porque unidos nós somos indestrutíveis, somos fortes, somos imbatíveis. E é isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 16, que a gente estava, versículo 17. Coloca aqui para nós. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Aí Jesus continua falando assim: agora eu lhe digo que você é Pedro. Olha que interessante, eu explicava para as pessoas aqui hoje de manhã, por falta de conhecimento linguístico, muitas pessoas embolam isso aqui e entendem tudo errado. Por isso que eu sempre falo, a Bíblia não existe várias interpretações. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, a Bíblia tem várias interpretações. Não, a Bíblia tem uma interpretação só. O problema é quando a pessoa não entende o que está ali, e aí ela quer criar narrativas. Não tem outras interpretações. É uma só. Agora eu tenho que conhecer um pouquinho de cultura, de linguística, de parte espiritual, para mim entender muitas coisas. Jesus está dizendo assim, olha, agora eu lhe digo que você é Pedro. Você, Simão, é Pedro. E sobre esta pedra, veja que mudou a palavra, não é Pedro de novo. Então está falando de duas coisas diferentes. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Então vamos entender isso aqui. O que estava acontecendo? Jesus chegou para os 12 discípulos e perguntou assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles vão dizer, uns dizem que o Senhor é quem? João Batista, outros dizem que o Senhor é o quê? Jeremias, outros dizem que o Senhor... Está lá no versículo de número 14 em diante, olha lá. No próprio Mateus. Uns dizem que o Senhor é isso, outros dizem que o Senhor é aquilo. Aí Jesus vai virar e vai falar assim, olha, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí sabe o que eles fizeram? Não? Quem já leu esse texto? O que eles fizeram? Eles se calaram. Eles não tiveram coragem de falar. Medrosos. Talvez eu possa usar o termo covardes. Aí você vai entender o que é a palavra Pedro agora. Aí talvez você vai entender. Porque falar o que os outros diziam, eles falaram. Como quem diz, se tiver errado, é problema dos outros, o Senhor vai brigar com eles. Mas na hora que perguntou, e vocês? Já viu aquela pessoa, não, vou ficar calado, porque vai que eu falo alguma coisa errada, aí eu vou ser
penalizado, vou ser punido, vou ser não sei o quê. Entendeu? Aí ficou o quê? Calado. Só que teve um que não ficou calado. Teve um que abriu a boca. E esse um se chamava Simão. Esse um se chamava Simão. Aí Jesus vai olhar para ele e vai falar: rapaz, olha. O que ele disse no versículo de número 18? Agora eu lhe digo que você é o quê? Pedro. Aí a gente vai entender agora o que é Pedro. No idioma bíblico sagrado, a maioria das palavras tem masculino e feminino, diferente do nosso idioma. Lá eles têm pedra e eles têm Pedro. O Pedro seria simplesmente o masculino, a figura masculina da pedra. Lá eles têm ouro e eles têm oura. Para nós é uma aberração, para nossa questão idiomática, linguística, é uma aberração. Como é que eu vou dizer oura? Não existe oura. Meu marido me deu uma pulseira de oura. Aí o marido vai para ela e falar: não, mulher, não existe oura. Mas lá existe. Então, quando Jesus diz assim, ó, agora eu lhe digo que você é Pedro, Jesus está utilizando as mesmas ideias que se tem relativo ou relacionadas à pedra. Como que é uma pedra? Forte, dura, intrépida, não tem medo. Jesus está falando da coragem dele, da intrepidez dele. Jesus está dizendo que ele não é covarde, que ele não ficou calado, que ele não se prendeu com medo de ser repreendido ou algo assim. Tanto é que ele falava tanto, ele era tão corajoso, que teve uma vez que ele foi falar com Jesus, ele falou: arreda, Satanás. Jesus falou com ele, com Simão assim. Arreda, Satanás. Por quê? Porque ele não, com ele não tinha esse negócio de tô com medinho. Não. Então Jesus vai olhar para ele, depois de fazer a pergunta: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo calado. Ele falou: o senhor sabe quem o senhor é? O senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, é isso. Aí Jesus olhou para ele e falou: olha, foi Deus que te revelou isso, meu Pai que está no céu. Que revelação você teve, hein? Eu digo que você é Pedro. Você é forte, você é daquele tipo que vai na frente. Soldado de linha de frente. Aí Jesus continua: e sobre esta pedra, que pedra? A revelação que ele teve. Qual foi a revelação que ele teve? Qual foi a palavra, a frase que ele disse para Jesus? Quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é a pedra. Isso é o alicerce. É a coisa sólida, firme, que Jesus está dizendo: sobre esta pedra, esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Então, igreja não é construída em cima de milagres, de profecias, de bênçãos, não. A igreja de Deus, o corpo de Cristo, é edificado, é construído
sobre esta revelação de que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa a mesma coisa que a palavra Messias. Cristo está em grego, Christos. Messias está em hebraico, Mashiach. E ambas significam a mesma coisa. Enviado por Deus para salvar. Então a igreja, a pessoa que se torna, para ela se tornar parte da igreja, do corpo de Cristo, só acontece quando ela entende. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus foi enviado por Deus para me salvar. Sem Ele não existe salvação. Tem muitas pessoas que ficam dizendo: eu já faço bem, eu sempre ajudo as pessoas e eu vou ser salvo, correto? Errado. Como não, Bispo Paulo? Eu dou a esmola para os mendigos, sempre estou na missão social, eu não prejudico ninguém, vou ser salvo, certo, Bispo Paulo? Errado. Bispo Paulo, então eu vou fazer tudo errado a partir de hoje, tudo que não presta, faça, escolha a sua. Que isso, Bispo Paulo, não estou entendendo nada. Esta é a regra, ou o fundamento, que a maioria das pessoas não entenderam até hoje. A salvação não depende do que você faz. A salvação depende do que Deus fez. Não existe salvação por mérito. A salvação não é uma recompensa por alguma coisa. Enquanto as pessoas pensam que é uma recompensa que ela recebe, eu larguei isso, eu deixei aquilo, eu agora fui para o culto, estou na igreja, estou até bonitinho, até visto social, tudo certinho, ando com a Bíblia debaixo do braço, então agora eu sou salvo. Não! Não é o que você faz. É o que Cristo fez, é o que Deus fez. Por isso que nós falamos graça. Lá em Efésios a Bíblia fala que a salvação é pela graça. A palavra graça significa receber um favor que você não merece. Se é algo que você não merece, então não importa o que você faz. Você não vai ser recompensado por algo que você faz. Coloca para mim lá em Efésios, acho que é no capítulo 2, se eu não me engano. Veja aí. Não é pelo que você faz. Tira isso da sua cabeça. É por isso que muitas pessoas estão dentro das instituições, mas até hoje não fazem parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo. Porque a cabeça delas entendeu tudo errado, é tudo virado aqui dentro. É uma bagunça bíblica aqui dentro, assim, que, meu Deus. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Bíblia. Vocês são salvos pela graça. O que é graça mesmo? Favor que você não merece. Então esquece a ideia de que você está fazendo algo para receber outro algo. Porque se é um favor que eu não mereço. E essa graça, ela acontece por meio da fé. Que fé? Crer que Jesus é o que mesmo? Qual foi a revelação lá que Pedro entregou lá para Jesus? Que Jesus é o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, crer que Jesus veio ao mundo para me salvar. Ele foi enviado para me salvar por Deus. Eu creio nisso, que Jesus
foi enviado ao mundo para me salvar, creio. Então a graça me alcança, não sou eu que alcanço a graça. Eu quero que você entenda que a coisa não vai daqui para lá, ela vem de lá para cá. E olha que interessante o que diz em Efésios 2:8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A palavra dádiva significa presente. É algo que Deus te presenteia, não vem de você. Olha o versículo 9, o 9: não é uma recompensa pela prática de boas obras. Está vendo? Viu que eu disse que não adianta, eu vou fazer isso para ser salvo, eu vou fazer aquilo para ser salvo, eu vou fazer aquilo outro para ser salvo. Errado. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Tipo, eu fui salvo, tá vendo? Fiz isso e aquilo outro e fui salvo. Como se o mérito fosse todo meu de entrar onde? No reino de Deus. Não. Bispo Paulo, não estou entendendo nada. Então quer dizer que a gente não tem que fazer as coisas direito, que agrada a Deus? Claro que sim. Mas isso é um processo natural. O que eu chamo de processo natural? O que a Bíblia diz como processo natural? Se eu creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, e foi enviado para me salvar, então eu me torno um discípulo dele, um seguidor dele. E automaticamente, por me tornar um seguidor dele, um discípulo dele, eu começo a viver de forma parecida com a forma que ele viveu. Veja que eu não estou praticando as boas obras para ser salvo, não. Pelo contrário, pelo fato de a graça da salvação ter me alcançado, então eu passo a praticar boas obras. Então veja que o processo é inverso do que muita gente entende. É por isso que tem muitas pessoas que não permanecem na presença de Deus, porque tem gente que quer fazer na força dele, no mérito para ele. O que está escrito lá em João? Coloca para mim lá em João 15, versículo 4. João 15, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Leiam para mim aí, João 15, 4. O que está escrito? Permaneçam em mim, e o quê? E eu permanecerei em vocês. Jesus está dizendo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha que forte. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em quem? Em mim. Aí tem gente que já acha que está falando que produzir frutos é prosperidade financeira, é conquista, é frutos. Eu estou em Jesus, então eu compro casa nova, um carro novo, emprego novo, saúde e tal. Tem nada disso. Nada disso. Cuidado com essa construção teológica, diabólica, que tem sido implantado por aí. Sabe de que frutos que ele está dizendo? Exatamente das boas obras. É esse o fruto. Se eu permaneço em Jesus, e Jesus permanece em mim, automaticamente eu começo a viver uma vida parecida com a vida de quem?
de Jesus. Eu começo a praticar as boas obras. Eu começo a fazer a vontade de Deus. É isso que ele está falando. Porque ele diz assim, olha, um ramo não pode produzir frutos se não estiver aonde? Na videira. E vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em quem? Em mim. Quer ver como é que isso vai ficar claro para você agora? Já viu aquela pessoa que vem para o culto? Vou chamar de igreja, que é uma linguagem fácil para vocês entenderem, mas vocês já compreenderam que igreja não é o lugar, não é a instituição, é o corpo. Mas vamos chamar aqui a instituição de igreja. A pessoa vem para a igreja, ela fala assim, ela que diz, agora eu vou seguir a Bíblia, eu vou viver para Deus, sempre eu, e eu estou largando isso, eu estou largando aquilo, eu vou fazer desse jeito que a Bíblia diz, é sempre eu. Então ela até começa a fazer coisas na força dela, do braço. Só que aquilo começa a ficar pesado, porque não é natural, não está acontecendo um processo natural. Não está produzindo frutos naturalmente, não, é na pressão, é na força do braço. Eu até dei o exemplo aqui hoje mais cedo, aquela pessoa que fumava e tal, ela fala, agora eu fui para a igreja, agora eu não fumo mais, eu larguei o cigarro, aí ela joga o cigarro. É só um exemplo. Só que quando ela passa que tem alguém fumando, ela fala, meu Deus, ai que cheiro, ai, está dando até água na boca. Ai, Deus, me ajuda. Me ajuda. Ai. Vou conseguir, eu vou conseguir. Veja que é sempre eu. Eu vou conseguir. Eu vou largar. Veja que não é um processo natural. Eu estou dando um exemplo do cigarro, mas isso aqui a gente poderia pegar para tudo. Para todas as coisas. Para todas as coisas. E por que eu dei o exemplo do cigarro? Que já tem gente que vai querer me julgar. O cigarro faz mal para o corpo, para a saúde física. E a Bíblia Sagrada diz que todas as vezes que eu estou fazendo mal para o meu corpo, eu estou entristecendo o Espírito Santo, porque o meu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Então, se eu estou prejudicando o meu corpo, o Espírito Santo fica triste comigo e fica longe de mim. Tudo que faz mal para o corpo, eu estou prejudicando o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar num templo destruído. Você junta tudo aí que faz mal para o corpo. Eu só dei um exemplo porque, é claro, na cartela do cigarro vem as fotos das pessoas deteriorando. Enfim, passa na televisão, todo mundo sabe. Então eu peguei esse exemplo para todo mundo entender. Só que veja que está na força dela. Aí passa um mês, 2 meses, às vezes 1 ano, às vezes até mais. Eu já vi pessoas que estavam de pastor na igreja, dizer, não, eu quero sair porque isso aqui não é para mim não. Isso aqui é um fardo muito pesado, eu não estou feliz. Mas bispo Paulo, ele ficou 10 anos, sim, 10 anos na força do quê? Do braço. Não era um processo de produção de frutos. Ele queria produzir obras por ele, para que ele tivesse mérito. Viu? Viu como eu consegui largar aquilo? Viu como eu consegui deixar aquilo outro? Sempre o eu.
Sempre o eu, como se ele tivesse direito a ser recompensado por Deus por causa daquelas obras. Aí ele fica um tempo, 2, 3, 5, e ele sai. E por que ele sai? Porque Jesus disse que ele ia sair. Olha lá. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Versículo 5. Sim, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz o quê? Então, quando a pessoa está em Jesus e Jesus está nela, essas obras, essas boas obras, esses frutos, aquilo que é a vontade de Deus, é algo natural. É um processo que não tem peso. Vou usar o mesmo exemplo do cigarro. A pessoa fumou 40 anos. Quando ela realmente se torna um membro do corpo de Cristo, que ela tem um encontro com Jesus, que Jesus é o Cristo para ela, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para salvar ela, e ela está vivendo aquela fé, aquela graça de Deus. Gente, ela está em Jesus, Jesus está nela. É um negócio impressionante. A pessoa fumou 40 anos, ela passa num lugar que tem gente fumando, ela fala, meu Deus, não sei como é que as pessoas aguentam isso, que catinga. Aí alguém fala, mas você fumou 40 anos, você fumava 3 cartelas por dia. Deus me livre, eu não sei como é que eu fazia isso não. Eu só podia estar endemoniado, não sei, porque eu não suporto, está me dando enjoo. Como é que você explica isso? Você vê que não tem peso, é leve. Ela está produzindo o quê? Os frutos, porque ela está em quem? Em Cristo. E isso pega para tudo, tá? Para tudo. Para todas as coisas na nossa vida, para todas as situações da nossa vida. É isso que Deus quer nos ensinar sobre ser igreja de Deus. Ser membros do corpo de Cristo. Aí ele diz lá, olha, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz o quê? Muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então quer dizer que a pessoa pode vir para a instituição, que nós chamamos igreja, mas entendemos aqui que igreja é o corpo de Cristo. E se ela quer ir na força do braço dela, na meritocracia, ela não vai conseguir nada. Um tempo, 2 tempos, ou até 3 tempos. Mas ela não vai conseguir. Ela não vai permanecer. Ela não está em Jesus. Ela não está sendo edificada sobre a pedra. Qual é a pedra? Vamos ver se você entendeu alguma coisa até agora. Qual é a pedra? Mas me digam qual é a pedra? Qual é a pedra? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só se torna membro da igreja de Deus quem é edificado sobre esta pedra. Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Jesus foi enviado a este mundo para me salvar. Quando eu sou edificado nesta pedra, eu permaneço. Aí eu me torno igreja de Deus. Claro, igreja junto com os outros, porque não existe igreja sozinho. Eu me torno um membro da igreja de Deus. Então volta comigo lá em Mateus.
lá em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18 que a gente estava, Jesus disse assim: agora eu lhe digo que você é o quê? Já entendemos o que é Pedro, não entendemos? E sobre esta pedra, já entendemos a pedra, a revelação, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem que as forças da morte não vão prevalecer, que as portas do inferno não vão prevalecer? Contra quem? A igreja. Não é contra você, não é contra mim, é contra a igreja. Se eu tiver ligado com a igreja como um membro do corpo de Cristo, então eu estou blindado contra as forças da morte e contra as portas do inferno. Agora, se eu estou desconectado da igreja, que é o corpo de Cristo, eu sou um indivíduo individual, pronto, eu sou um indivíduo individual, sozinho, irmão, isso não é para mim. Aquilo ali é para a igreja. E olha que forte agora no 19, olha o 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Para quem que Jesus está falando que ia entregar as chaves do reino dos céus? Que Pedro que o quê, gente? Tira Pedro da sua cabeça. É para a igreja. São Pedro está com a chave. Que está com chave nenhuma. Eu creio que Pedro, ele faz parte do quê? Da igreja de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas as chaves foram entregues para a igreja. Então, quem realmente faz parte da igreja de Deus, está debaixo desta autoridade de ter as chaves. Debaixo desta autoridade. Mas quem está desligado do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, não tem estas chaves, esta autoridade. Então Jesus está dizendo: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar, aonde? Na terra, terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado aonde? Nos céus. Então veja o Senhor falando do mundo espiritual. O que a igreja declara unida, fervorosa, com autoridade aqui na terra, é concretizado no mundo espiritual. E o que a igreja, o corpo unido, cheio de autoridade, também desconecta, pisa, batalha contra, aqui nesta terra, também isso é desconectado, isso é derrotado no mundo espiritual. Então veja o poder da igreja. A igreja tem poder de tirar alguém do inferno. Que é isso, Bispo Paulo? Vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. A igreja tem poder de salvar pessoas. Não salvar no aspecto de levar para a eternidade, não. Porque isso nós aprendemos que é a graça de quem? De Deus por meio de quem? De Jesus. Mas no aspecto de mostrar para esta pessoa o caminho da salvação. A igreja tem as chaves do reino dos céus. Quem tem as chaves, entra
e sai quando quer. As pessoas que têm as chaves lá da sua casa, ela precisa de dizer que horas que ela vai chegar? Não. Ela tem a chave para isso. Se você quer que ela diga que hora vai chegar ou não vai, você vai dizer, ó, me dê a sua chave. Que hora você vai chegar? Vou chegar às 10, pronto, 10:01 você não entra mais, que eu já vou estar dormindo. Ui! Vou às 10, vou esperar até que horas? Às 10. Quem tem a chave? Eu. Vai ficar na rua. Então quem tem as chaves, entra e sai. A igreja tem as chaves do reino dos céus. A igreja tem a chave do mundo espiritual. A igreja tem poder no mundo espiritual. O maligno odeia a igreja, não é a placa da instituição. Ele odeia o corpo de Cristo. E quando você, eu, estamos como membros do corpo de Cristo, a igreja de Deus, ele olha para nós com um ódio, com uma raiva. Mas ele já sabe a estratégia. Para pegar qualquer um de nós, qual que é a estratégia que nós aprendemos aqui que ele faz? Tem que separar. E quando ele separa, ele vai nos induzir a praticar o contrário da palavra de quem? Aí pronto. Aí o leão vem e devora. Deixa eu finalizar com você aqui em Mateus 18:18. Mateus 18:18, para a gente participar da Santa Ceia. Gente, meu Deus, quando eu conseguir mergulhar aqui com você no poder da igreja, no mundo espiritual e no mundo físico, natural aqui, ó, você vai ficar espantado. Você vai falar assim, meu Deus, como é que eu faço para... Faça parte do corpo de Cristo, da igreja de Deus. Olha o que diz em Mateus 18:18. Eu lhe digo a verdade, leia aí para nós, qual verdade? Jesus falando de novo. Jesus que está falando sobre a igreja. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Versículo 19. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai, no céu, o quê? Os atenderá. Pois, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Veja que nunca é uma pessoa sozinha. Não existe igreja de 1, 2 ou 3. Então pode ser lá em casa. Eu e fulano reunido. Não. Por que não? Porque esta reunião tem que ser em nome dele. É uma reunião marcada em nome dele. Pode ser na sua casa? Pode. A partir do momento que seja um culto a Deus. E no mínimo tem que ter 2 que fazem parte do quê? Do corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, então eu faço parte da igreja. Mas ele não faz parte do corpo de Cristo. Existe uma reunião aqui em nome do Senhor? Não. Não. O que se reúne em nome de Jesus, em nome de Deus, é a igreja. Não tem como ser igreja distante, separado.
individualmente. Igreja é os membros do corpo reunidos em nome do Senhor. Aí o Senhor Jesus está dizendo que quando isso acontece, Ele, Jesus, está no meio daquela reunião, daquelas pessoas. Lembra? Se a igreja é o corpo, Jesus é o quê? O cabeça. Não tem como a cabeça estar onde o corpo não está. E não tem como o corpo estar sem a cabeça estar. Cabeça e corpo andam juntos. Cabeça e corpo estão sempre em união. Então, se eu estou separado do corpo, eu estou sempre longe da cabeça. Sempre distante de Jesus. E qual é o poder que eu tenho? Nenhum. Porque o poder foi entregue para a igreja. As chaves do reino dos céus foram entregues para a igreja. Por isso que você vê determinadas religiões, sem citar nomes aqui, quem é inteligente já faz a leitura, dizendo que aquela instituição tem as chaves, tem a autoridade, porque se apoderou do termo igreja, como se fosse aquela placa. Não, igreja não é a placa de uma instituição. Igreja é o corpo de Cristo, que é formado por pessoas que são edificadas sobre a pedra, a revelação de que Jesus é o Cristo, enviado por quem? Por Deus para nos salvar. Isso é igreja. Quem entendeu a mensagem dessa noite? Ficou claro para você? Entendeu a estratégia do inimigo para destruir as pessoas? Separando, colocando ideias de individualidade e por aí vai. Cuidado, vigia, fique atento. Quanto mais unido você tiver do corpo de Cristo, mais forte e blindado você vai estar. Quanto mais separado, mais vulnerável você vai ser. E não se esqueçam, para produzir os frutos, as boas obras, naturalmente, é quem está em Jesus. É quem está em Cristo, Cristo está nele. Senão, vai se tornar um fardo pesado para você. Domingo que vem, eu vou mergulhar com você no poder que a igreja tem no mundo espiritual. Vou te mostrar na Bíblia o que a igreja pode fazer no mundo espiritual e o poder que a igreja tem no mundo físico, natural. O que a igreja pode fazer nesse mundo físico terreno que a gente vive. E tudo na Bíblia. Não vou inventar nada. Vou mostrar para você o que o texto sagrado nos revela. Glória a Deus.